Queridos, vamos a palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Essa manhã nós exporemos do versículo 18 até o versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção ao nosso Deus. Pai bendito, nós exaltamos o Senhor pela Tua palavra. Nós exaltamos o Senhor porque o Senhor não apenas a escriturou, a escreveu, registrou por meio dos Teus servos, inspirados pelo Senhor, mas o Senhor também nos envia o Teu Espírito Santo, o mesmo autor da palavra, para nos iluminar o entendimento, Senhor. Nós rogamos, tenha misericórdia de nós, e nos traz proveito, nos traz os frutos devidos desse exercício e serviço a Ti, que é ouvirmos a Tua palavra pregada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos nos versículos anteriores do capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, que Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho. Então vamos imaginar aqui uma conversa fictícia com o apóstolo Paulo, que nós poderíamos travar aqui a partir desse texto de Romanos, capítulo 1. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. E aí nós poderíamos perguntar a Paulo, por que Paulo? Por que não? Por que você não se envergonha? Ele nos disse, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós perguntamos, mas como assim, Paulo? Ele é o poder de Deus? E aí Paulo responde, porque o Evangelho é a justiça de Deus, isto é, a maneira como Deus justifica o pecador, de todo aquele que crê. E ela se revela no Evangelho. Agora a pergunta natural, irmãos, que vem de tudo isso é, mas por que, Paulo? Por que nós precisamos dessa justiça? Por que nós precisamos desse Evangelho?
começa a partir do versículo 18, irmãos, até metade do capítulo 3, dizer o porquê que nós precisamos dessa justiça que se revela no Evangelho. E Paulo nos responde: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E aí nós podemos perguntar: mas Paulo, como é que essas pessoas suprimem a verdade? Porque o que de Deus se pode conhecer, Ele revelou na criação, tornando os homens indesculpáveis de negarem a existência de Deus. Então, irmãos, a partir daqui, a partir do versículo 18, no capítulo 1, Paulo vai nos mostrar o porquê que nós necessitamos, toda a humanidade, ardentemente dessa justiça que é revelada no Evangelho. Do contrário, se eu não tenho a justiça que é revelada no Evangelho e do Evangelho, eu receberei a ira que é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Por isso, então, irmãos, o apóstolo Paulo faz um contraste muito claro aqui. Se vocês perceberem, no Evangelho, Deus revela a sua justiça salvadora. Dos céus, Deus revela a sua ira. E na criação, Deus revela a sua existência. Revela que Ele existe. Por isso, irmãos, nós temos a seguinte divisão nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos. Versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo ele faz uma introdução e um resumo acerca do que ele está tratando. O versículo 20 ele vai mostrar a ideia geral do texto, que é a revelação de Deus e a indesculpabilidade do homem. O versículo 21 a 23 ele vai mostrar a reação dos homens a essa revelação e as consequências já sobre eles. E a partir do versículo 24 a 31 ele vai discorrer um pouco mais sobre essas consequências que Deus trouxe sobre esses homens por causa da sua negação. Quando então ele encerra no versículo 32, fechando todo o raciocínio, todo o argumento. Então vamos ver primeiramente, irmãos, essa verdade acerca da revelação de Deus aos homens e a reação dos homens a essa revelação. A revelação de Deus aos homens e a reação dos homens a essa revelação. Veja o versículo 18 e 19, queridos, por favor. O apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes revelou. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus ele manifesta a sua ira. Contra o quê? Contra toda impiedade e injustiça. E por que Deus faz isso? Porque ele vai dizer no versículo 19: porque Deus mostrou aos homens, pela sua criação, que Ele existe. E existindo como um Criador todo-poderoso, lhe é requerido então adoração e culto, mas os homens foram para o caminho contrário. Percebam, irmãos, a lógica do raciocínio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os homens sabem pela criação que existe um Criador. Todos os homens, ao olharem para a criação, eles precisam reconhecer que há um Criador, porque ele está claramente manifesto. Não é uma revelação obscura, não é algo que eu não consigo perceber que está corrado. Paulo usa a palavra aqui expressamente, de maneira muito clara. Ele diz, versículo 20, no meio do versículo 20, claramente se reconhecem esses atributos de Deus. Essa verdade, irmãos, já é posta na Escritura Sagrada em outros locais. Abram, por favor, Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento da outra noite. E assim o salmista continua discursando, deixando claro que a criação proclama a glória de Deus, proclama que é um Deus glorioso, as obras dele faz isso. Agora também abra Atos capítulo 14, por favor, queridos. Atos capítulo 14. Versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo falando acerca do nosso Deus, ele diz: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem em seu próprio conhecimento, ou seja, Deus os entregou em seu próprio conhecimento. Versículo 17: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de
fazendo o bem e dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O apóstolo Paulo está dizendo, embora Deus tenha deixado os homens andarem errantes, soltos em seus próprios pensamentos, Deus não deixou eles ser um testemunho de que ele existia. E aqui o argumento do apóstolo Paulo não é mais somente a criação, mas é a providência. Deus ele sustentou todos os homens, enviou chuva a todos os homens, e ainda assim os homens não o reconheceram como Deus. Em resumo, irmãos, Paulo está dizendo que Deus se fez conhecido entre os homens por meio da criação. É o que nós já estudamos como sendo a revelação geral ou natural. E não é algo obscuro, que tem que se esforçar muito para ver. Paulo está dizendo que é claro. O problema não reside, irmãos, na clareza da revelação. O problema reside nos próprios homens, porque quanto mais a luz brilha, mais os homens fecham e cerram os olhos. O problema não é a clareza, mas é o coração e os olhos daqueles que veem, que deliberadamente, o apóstolo Paulo vai dizer, fecham os olhos para que eles não vejam o que é mais óbvio, que é um Deus todo-poderoso e existente. E aqui então, irmãos, voltemos para Romanos capítulo 1, nós temos duas verdades, duas doutrinas importantes. A primeira, já estudada aqui na EBD, é a doutrina da revelação. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, Deus se revela. Isso é importante, irmãos, porque hoje em dia, muitas pessoas creem, e os crentes talvez possam ser seduzidos a crer nisso, numa ideia de um Deus que existe, é um Deus de fato supremo, um ser supremo, criador de todas as coisas, mas que ele não quer se relacionar com a sua criatura e nós nada podemos conhecer acerca dele. A palavra de Deus diz que ele se revela a nós. De fato, nós nada poderíamos conhecer acerca dele, nem mesmo que nós não poderíamos conhecê-lo, se ele não se revelasse. Mas a Escritura diz, ele se revela. E também, isso fica claro com base nisso, irmãos, que Deus não é uma maçã que está na macieira que eu posso, a hora que eu quiser, com o uso da minha razão, puxar e pegar e comer. Nós não temos acesso a Deus dessa forma. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. E o apóstolo Paulo diz, ele se revelou. Ele se deu a conhecer aos homens. Essa revelação foi de forma natural, isto é, na criação. A criação apontando e mostrando que há um Criador. Isso não é uma teologia natural, nós não fazemos teologia a partir disso, mas ela mostra que existe um Deus que é poderoso. Essa revelação era universal, foi dada a todos os homens, desde Adão até o índio que vive hoje mais afastado da humanidade, da civilização. Eles têm acesso a essa revelação. De forma que desde Adão até o índio que vive afastado da civilização, eles são indesculpáveis diante de Deus. Pois Deus colocou diante deles que é o Criador. Mas eles ativamente preferem adorar os seus próprios deuses, a criação, ao invés do Criador da criação. Ela é clara e ela é constante. O apóstolo Paulo diz 2 a 3 vezes, desde o início até aqui, e ele repete várias vezes, tendo o conhecimento de Deus. Eles tendo o conhecimento de Deus. Queridos, não é que Deus possa ser plenamente compreendido, e nem que essa revelação mostre a mesma coisa que a Escritura mostra, mas é que esse conhecimento lida com o conhecimento da existência de Deus. O Deus que é em si mesmo invisível se fez perceptível e visível na criação. Agora, a segunda verdade é a atitude dos homens, a reação dos homens diante dessa revelação. Eles preferem, e a linguagem do apóstolo Paulo, veja o versículo 18, os homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja a imagem que o apóstolo Paulo está trazendo, irmãos. Os homens, eles deliberadamente preferem abafar, suprimir a verdade, deter a verdade. Por quê? Por causa da injustiça. Eles querem silenciar essa revelação aqui, para que então eles possam se entregar aos seus pecados. Porque o fato de existir um Deus supremo, soberano sobre todos, envolve inevitavelmente um julgamento e um juízo. Como o homem não quer o julgamento e o juízo, o que é que ele faz? Cala-te, revelação geral. Cala-te, criação. A coisa mais óbvia, não existe, não é tão claro assim. E ele se entrega aos seus pecados, ele se entrega à sua vida de devassidão. Contra isso, então, irmãos, é que Deus revela a sua ira dos céus.
contra essa postura é que ele revela. É importante deixar claro, queridos, que a ira de Deus aqui não é como a nossa ira, a ira humana. Isso é uma linguagem antropopática, os sentimentos dos homens atribuídos a Deus, para nos dar a dimensão da seriedade que está sendo posto aqui. Deus não é como nós, que nós nos iramos porque nós perdemos o controle, né? Ficamos emocionalmente desequilibrados, perdemos o controle, estouramos, e aí isso vem um bocado de pecado. A ira do homem comumente está envolta e mergulhada a pecados, mas a ira de Deus nunca envolve o pecado. O termo, Calvino vai dizer, se refere não a uma atitude emocional de Deus, e sim às sensações do pecador punido. Por isso, queridos, a ira vai mostrar a hostilidade de Deus. A ira de Deus mostra o seu ódio, o seu antagonismo ao pecado, a sua hostilidade contra o pecado. Porque a única coisa, irmãos, que desperta tal situação em Deus, tal sentimento, tal reação, é o pecado. Se os irmãos pararam para perceber, foi por causa do pecado e da mácula que ele trouxe para a glória de Deus, que a Trindade esteve disposta a se envolver ativamente na redenção. O próprio Deus Filho encarnou e foi abandonado, desprezado, e recebeu toda a ira de Deus por causa do pecado. Isso nos mostra, irmãos, quão seriamente nós devemos lidar com o pecado e não tratá-lo como qualquer coisa. O apóstolo Paulo deixa claro: nada provoca mais a ira de Deus que o pecado. E os homens que suprimem a sua verdade para pecarem, ele derrama a sua ira, ele manifesta a sua ira contra esses homens. Agora preste atenção: se você não é crente e diz que não crê em Deus porque precisa de mais evidências, eu preciso ser sincero com você. Isso é uma desculpa esfarrapada. Você não precisa de mais evidências para crer em Deus. A sua desculpa é porque a revelação natural é clara e você suprime a verdade para viver como você quer. Os homens ímpios, eles suprimem a verdade para viver em seu próprio egoísmo, naquilo que eles querem fazer. Eu pergunto então: qual pecado você quer sustentar em sua vida que leva a negar a existência de Deus? Qual estilo de vida pecaminosa você quer manter em sua vida para que você então se esforce tanto para negar a existência de Deus? E manter a sua consciência tranquila diante dos homens, ou melhor, diante de você mesmo. Tranquila, porque você sabe que a sua consciência não silencia. Você continua negando a existência de Deus. Por tudo isso, o apóstolo Paulo diz: os homens são indesculpáveis. O homem não pode dizer assim: ah, Deus, eu não sabia. O Senhor disse que eu tinha que crer na sua palavra, mas não era tão simples assim, né? Se o Senhor tivesse aparecido na minha frente, se Jesus Cristo tivesse aparecido na minha frente, assim: Senhor, se o Senhor exige, então faça tal coisa. Se o Senhor tivesse feito isso, eu teria crido no Senhor. A isso, o Senhor vai dizer: cala-te, porque os céus proclamam a minha glória e os firmamentos anunciam as obras das minhas mãos. Eu te enviei os meus mensageiros e você ainda assim quis negar a mensagem do Evangelho. Você os tratou como loucos e como tolos. Você é indesculpável. Agora, irmãos, prestemos atenção nesse ponto, no que diz respeito a nós enquanto igreja. Diante desse texto, nós não podemos defender a ideia de que a revelação bíblica não é racional ou clara. Por isso os homens não creem. Ou então, o meu vizinho ele precisa de mais evidências para crer. Porque o ponto, irmãos, não são as evidências. O ponto não é o que a razão humana pode mostrar para os homens. O ponto é o coração. O apóstolo Paulo está mostrando que incredulidade, irmãos, não é uma questão de intelecto. Incredulidade é uma questão do coração. É uma atitude ativamente contrária ao Deus que é nitidamente existente. Não acho que o problema das pessoas seja de fato a falta de evidências, mas sim o seu coração, que precisa ser transformado. Segundo, então, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, a partir do versículo 21, qual foi a consequência intelectual nos homens do desprezo dessa revelação. Tal desprezo, irmãos, não é pouca coisa. Deus trouxe consequências severas sobre os homens porque eles desprezaram essa revelação, desprezaram o fato de que Deus existe. Tal rejeição, irmãos, ele mostra no versículo 21 a 23. Veja, por favor, comigo. Porquanto
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se nisso o coração insensato. Encuncando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, irmãos, as consequências que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui, as consequências intelectuais, cognitivas, por assim dizer, da rejeição da existência de Deus. O apóstolo Paulo diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Pelo contrário, ao invés de glorificarem e de renderem graças a Ele, eles preferiram pegar a criação, que aponta para o Criador, e adorar e se prostrar perante essa criação. Achando que eram sábios, o apóstolo Paulo diz: na verdade se tornaram loucos. Eles pensando: nós somos muito sábios. Veja como nós somos tão evoluídos, nós conseguimos nos libertar da ideia de Deus. Paulo diz: é exatamente isso que te torna um louco. Não um sábio, mas um louco. Uma vez tendo imaginado, irmãos, Deus segundo os seus próprios discernimentos e sentidos carnais, foi-lhes impossível conhecer e reconhecer o Deus verdadeiro. Por isso é que eles fizeram? Inventaram um novo Deus, forjaram um novo Deus. Quantos não são, queridos, que se consideram sábios hoje nos nossos dias, de nossa geração, mas que negam a existência de Deus, do Deus vivo e verdadeiro? A Escritura fala que estes homens não são sábios. Ela disse que esses homens são tolos. Salmo 14, versículo 1: diz o tolo em seu coração: não há Deus. Todo homem que nega a existência de Deus considera-se sábio, porque é independente. Ele diz assim: eu sou independente dessas amarras medievais da existência de Deus. O apóstolo Paulo diz, o Senhor disse para ele: você é um tolo. Uma coisa mais clara e óbvia, que é um filho reconhecer o seu pai, que é uma criatura reconhecer o seu Criador. Você nega. Paulo, então, queridos, ou ainda, né? E aí o Brasil está cheio desses pseudo-intelectuais. Mas quantos não são os crentes que têm por gurus, desde marxistas tolos e irracionais a conservadores romanistas, que negam a Escritura como a fonte da verdadeira sabedoria? Querido, não beba de golada destes que a Escritura disse que não são sábios, como se não houvesse nenhum problema neles. Não digo que eles não acertem em alguma coisa, eles acertam por causa da providência graciosa do Senhor. Mas não bebam deles como se eles fossem os intérpretes da realidade, que interpretam corretamente e que vão dar corretamente a resolução para o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem que nega a existência de Deus e que não considera a verdadeira Deus como a verdadeira fonte da sabedoria, ele é um tolo. Ele não sabe de nada. Paulo, então, queridos, aponta que a feitura de imagens é a manifestação de tolice. Dessa tolice. Veja o que ele diz, versículo 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Esses começaram a fazer de Deus um homem. Então fazem a imagem do homem, se prostram sobre essa imagem, assim: eis aqui o nosso Deus. Ou então pegaram Deus e falaram: o nosso Deus é uma vaca, o nosso Deus é um gato, o nosso Deus é um cachorro, o nosso Deus é uma ave. Mudaram, transformaram a glória de Deus nisso. A adoração à criação, irmãos, e a pretensa adoração ao Deus vivo e verdadeiro por meio de imagens é a manifestação dessa tolice no meio da religião. O indivíduo que diz que o Deus vivo e verdadeiro pode ser adorado por meio de imagens ou ser representado nelas, não conheceu ainda o Deus vivo e verdadeiro, que nas Escrituras se opõe totalmente a essa tentativa pretensiosa. Não é uma questão periférica, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Escritura revela Deus como Espírito. Eu vou, faço uma imagem e digo: esse aqui representa Deus, e mundo se prostra diante dessa imagem que é o Deus. Eu estou dizendo uma mentira para o mundo acerca de quem Deus é. Não é o Deus vivo e verdadeiro esse Deus. Eu não estou adorando ao Deus vivo e verdadeiro esse Deus. Eu estou adulterando e corrompendo quem Deus
última análise, os que fazem isso não adoram ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eles mudaram a glória de Deus por essas coisas e então se apartaram dele. Com base nisso, então, irmãos, nós temos duas coisas interessantes. Que é longe da existência de Deus e da Escritura Sagrada que fala acerca desse Deus, só há irracionalidade em tudo. Ciência, educação, trabalho, política. A implicação, queridos, do que Paulo está nos dizendo é que longe do reconhecimento do Deus vivo e verdadeiro, não há racionalidade verdadeira. Não há como nós lidarmos com a criação de forma verdadeira. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, irmãos. O apóstolo Paulo é claro. Os homens que não reconhecem que Deus existe, eles são nulos em seus pensamentos. E isso se tratando da revelação geral. Quando avançamos para a revelação especial, a lógica é mais clara ainda. Eu só posso entender a realidade de verdade se eu considerar o Deus que existe e interpreta todas as coisas. Longe da revelação de Deus, eu não posso interpretar nem a mim mesmo, quanto mais ao mundo. Quanto mais ao mundo. E aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, mas e os cientistas ateus que têm acertado tantas vezes? Eles acertam, certamente, irmãos. Mas a nossa lógica, a lógica da Escritura é, eles acertam apesar de, e não por causa de. Calvino usa um argumento muito claro, irmãos, que eu acho interessante e útil aqui, tanto para os universitários quanto para os irmãos que lidam com as ciências. Calvino diz que, se o homem é totalmente corrompido pelo pecado e abafa a existência de Deus, ele deveria errar, inclusive, quanto é 1 mais 1. E por que ele não erra? Calvino vai mostrar, então, a partir da doutrina da providência, que Deus ele sustenta a sua criação. E é porque Deus sustenta a sua criação que, apesar dos homens negarem a sua existência e por causa disso deveriam errar sempre, Deus permite com que Deus faça com que eles acertem, apesar de negarem a sua existência. Mas ele sempre fica faltando uma coisa que fecha o sistema, que traz base para o sistema. É por isso, irmãos, que na modernidade, quando os homens eles caminharam para negar a existência de Deus, a ciência ela se desenvolveu sim, porque o protestantismo trouxe o verdadeiro fundamento para esse desenvolvimento. Mas eles passaram a partir dali a se pulverizar em diversas filosofias. O primeiro passo foi o deísmo. Não, Deus existe, mas ele não se relaciona muito com a criação. Ele só estabeleceu leis físicas fixas que vão governar a criação. Depois não, nem Deus existe, só o que existe são as leis fixas. E aí surgiu o materialismo, aí vem o evolucionismo, aí vem tudo isso. Não, nem isso existe. Na verdade, Deus não existe de forma alguma. E não é tudo material, mas tudo é subjetivo. Aí vem o existencialismo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a história do Ocidente vai mostrar o que, queridos? Que sem Deus e apartando-se de Deus, os homens foram caindo. E por mais que acertassem, eles ficavam como baratas tontas, sem chegar de fato ao ponto central e o fundamento de tudo isso. Se o homem nega que existe um Deus Criador, que é o referencial de todas as coisas e que diz como as coisas têm que funcionar, não é possível existir lógica, não é possível existir razão, não é possível existir moralidade, não é possível existir linguagem. Fora de Deus, irmãos, só há irracionalidade. Por isso, universitários, preste atenção nisso. Vocês não precisam se constranger em serem crentes e lidarem com as ciências. Não se constranjam com isso, porque você, se você reconhece a palavra de Deus como sendo a normatizadora de tudo, o princípio intérprete de todas as coisas, você tem a maior chave para fazer o melhor possível na ciência. Mas se você preferir deixar de lado a revelação para abraçar as teorias humanísticas para fazer a sua ciência, você falhará igual a eles. A segunda coisa, então, irmãos, é que é irracionalidade trocar o Deus Criador pela criatura, o apóstolo Paulo vai dizer. E aí a gente entende a tolice moderna que acha que toda cultura é igual, que exalta as culturas animistas em detrimento do cristianismo. É tolice achar que a revelação, a palavra de Deus, é uma mera manifestação cultural do cristianismo e do judaísmo. A idolatria e a feitura de imagens é algo muito sério diante de Deus. É coisa fútil pretender adorar a Deus por meio de imagens, quando o próprio Deus não ordenou isso e, pelo contrário,
reprovou profundamente isso. Portanto, irmãos, Deus revela-se aos homens, os homens suprimem essa verdade e querem negar a existência de Deus, mesmo que seja claro. Depois, por causa disso, Deus os entrega. Isso traz consequências intelectuais para o homem. Deus os entrega à sua própria nulidade. Os seus pensamentos não são nada, são nulos, não servem de nada diante de Deus. Eles não conseguem chegar à verdade acerca da criação. Agora, a terceira consequência, irmãos, e é que Paulo gasta mais tempo, vai do versículo 24 até o 32, quando Paulo mostra as consequências morais e religiosas de um homem diante do desprezo da revelação. Agora, Paulo, irmãos, fala dessa consequência moral e religiosa. E é um destaque aqui. Veja o que Paulo faz no versículo 24, 26 e 28. Veja, versículo 24, o iníciozinho. O apóstolo Paulo diz: por isso Deus, veja, Deus revelou, o homem suprimiu essa revelação. Por isso, Deus, versículo 24, versículo 26. Por causa disso, por causa dessa supressão da revelação, o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado, Paulo repete 3 vezes, irmãos, para dar ênfase, que o que ele vai falar aqui, como consequência moral e religiosa, foi por causa da negação da existência de Deus, diante da revelação clara de quem Deus é. Mas não apenas isso, irmãos, Paulo também repete 3 vezes nesse mesmo versículo. Por isso, Deus os entregou. Versículo 26. Deus os entregou. Versículo 28. O próprio Deus os entregou. Diante do que os homens fizeram, o próprio Deus reagiu ao que eles fizeram, os entregando. Agora, os entregando a quê, irmãos? Deus, queridos, não é mau ou injusto ao entregar os homens a si mesmos. Eles recebem apenas a punição que lhes são devidas. Ele não é o autor do pecado, nem está moralmente envolvido nisso. A causa do pecado, a raiz do pecado encontra-se no próprio homem. Abra, por favor, Oséias, capítulo 13. Profeta Oséias, por favor. Oséias, capítulo 13. Versículo 9. Oséias capítulo 13, versículo 9. O Senhor diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. O ponto então, queridos, o ponto é que ser entregue aos seus próprios pecados já é, preste atenção nisso aqui, ser entregue aos seus próprios pecados já é manifestação da ira de Deus. O que é engraçado, irmão, sabe o que é engraçado? É que é ironia, certo? Não é engraçado não, né? O que é irônico é que normalmente há cético e ateu que fica dizendo: por que Deus não faz as mesmas coisas que ele fazia antigamente? Né? Se Deus existe, por que ele não acaba com o mal aqui? Interessante que esses mesmos que falam isso são aqueles que dizem assim: se Deus existe mesmo e ele for bom, não haverá inferno. O mesmo que esperam de Deus um juiz justo que vai fulminar o mal aqui, é o mesmo que diz que não, eu não espero que ele seja tão justo assim, condenando os homens ao inferno. Mas o ponto aqui, irmãos, é que essas pessoas elas perdem de vista o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro, o que Deus fez no passado e foi registrado porque eram atos revelacionais. Os juízos que Deus derramou no passado era para apontar ao fato que ele vai fazer esse juízo no último dia. Agora, o que nos é requerido não é que nós olhemos para esses atos no sentido de esperarmos que aconteçam aqui para crermos, mas é crermos no que ele falou que fez. Agora, segundo, irmãos, não é porque não há essas coisas espetaculares como raios, trovões, fogo descendo do céu, que não há manifestação da ira de Deus. Quando nós ouvimos falar acerca da ira de Deus, normalmente a gente espera o seguinte: eu quero relâmpago cair do céu, eu quero um cataclismo terrestre, eu quero que fogo caia sobre as pessoas que negam a existência de Deus. Eu espero assim, essa é uma manifestação da ira de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, ele vai dizer no capítulo 2, que sim, essa manifestação da ira de Deus, ela vai acontecer. E Deus está aguardando
Esses homens estão acumulando sobre si, dia após dia, o motivo da ira de Deus sobre eles. A ira de Deus se acumula sobre eles. E haverá um dia em que ele derramará eternamente essa ira. Mas o apóstolo Paulo diz que também essa ira já é manifesta no meio dos homens. Como? Entregando os homens aos seus próprios pecados. É uma ira, é uma manifestação silenciosa, invisível, a qual nós só vemos os seus frutos e os seus malefícios, irmãos. Você quer não crer em Deus porque espera manifestações espetaculares da sua ira? Olha para a sociedade. Olha e você verá a ira de Deus já sendo derramada. A sociedade, irmãos, não cai em um caos total porque Deus a sustenta. Todos os homens, todos nós não somos Hitler de fato porque Deus refreia o nosso mal. Mas todas as manifestações que acontecem não é porque Deus não existe, porque se Deus existisse Ele não permitiria que o mal não acontecesse. É exatamente a manifestação da sua ira sobre os homens. O que você mais quer? O Senhor disse: você quer ser independente de mim? Você quer viver como você quer? Pois eu vou te dar a pior coisa que você poderia ter, que é ser entregue a você mesmo. Não é isso que você quer? Tome isso que você quer. Essa é a manifestação da minha ira contra você. Os homens querem tanto se rebelar contra Deus, que Deus os entrega a pior coisa que eles poderiam ter, a eles mesmos e aos seus próprios pecados. Você que vive de maneira imoral e libertina, acha que é livre e que finalmente deu o seu brado de independência contra Deus. Mas é exatamente isso, o juízo de Deus sobre você. Ele deu a você o que você mais quer. Entretanto, o que você quer é a pior coisa que você poderia ter. Por isso, irmãos, se Deus te repreende, querido, se Deus te repreende, quer seja por meio do conselho dessa igreja, quer seja por meio da pregação, e eu estou falando aqui da pregação em termos de providência de Deus, não de sermão carapuço, irmãos, né? Não de Cristo, não é isso. Mas a repreensão aqui, na exposição da palavra de Deus, o Senhor toca em algum ponto que deve ser repreendido, ou algum irmão que privadamente chega a você, não fique irado com Deus ou com o irmão. Sabe que Deus está te amando, porque aqueles a quem Deus não ama, que Ele manifesta a sua ira, Ele deixa solto. Mas aqueles a quem Deus ama, Ele chama para se ajeitarem, para viver uma vida que agrada a Ele. As igrejas, queridos, que estão largadas com o falso ensino, embora cresçam numericamente e financeiramente, na verdade, a partir disso nós cremos que elas estão sob o juízo de Deus. Os pastores que preferem passar a mão no erro e acobertar o pecado, porque acham que assim estão sendo mais evangélicos e misericordiosos, na verdade, estão desprezando o Evangelho e são instrumentos de Deus para a sua ira e de Satanás para a destruição da igreja. Porque deixar o pecado de qualquer jeito, irmãos, entregar os homens a si mesmos, é a manifestação da ira de Deus. Irmãos, se Deus tem por punição entregar o homem ao desejo do seu próprio coração, como nós podemos ouvir? Que sentido há em nós ouvirmos o conselho do mundo que diz: siga o seu coração? Já ouviu isso? Siga o seu coração e faça o que faz te sentir bem. Afinal, Deus não te criou para você ser infeliz. Você precisa ser feliz. Com base nessa verdade, muitos divorciam. Com base nessa verdade, muitos cometem coisas que a palavra de Deus reprova. Se Deus disse que entregou o mundo ao seu próprio pecado, que sentido há, irmãos, nós ouvirmos os conselhos do mundo da maneira como nós devemos lidar com a nossa vida? Não há nenhum. Nós temos que ouvir a palavra de Deus acima de tudo. Vejamos então, queridos, ao que Deus entregou aos homens. Ele diz: foram dois tipos de entrega. Primeiro, e aí a gente volta para o versículo 18, quando o Senhor fala assim, veja comigo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que suprimem e detêm a verdade pela injustiça. Então, impiedade e injustiça. Nós temos essas duas coisas aqui que Deus nos entregou. Impiedade, irmão, diz respeito à relação do homem com Deus. Injustiça diz respeito à relação do homem com o próximo, com o outro homem. Então, essa entrega envolve exatamente a quebra das duas
tábuas da lei, os mandamentos que dizem respeito a Deus e os mandamentos que dizem respeito aos homens. Versículo 23, né? O apóstolo Paulo já falou que eles preferiram adorar a criação ao Criador. Isso é o quê? Idolatria, quebra do primeiro mandamento. O que foi que Deus fez? Os entregou aquilo que eles queriam, os entregou à idolatria cega. Qual é então, irmãos, a maior manifestação de todas as idolatrias que o apóstolo Paulo vai usar aqui? Veja, nós sabemos pela palavra que é idolatria se curvar perante a criação, adorar sol, estrelas, animais. O apóstolo Paulo acabou de falar isso no versículo 3. Nós sabemos que a idolatria se curvar perante imagens, quaisquer que seja, de falsos deuses ou pretensamente do verdadeiro Deus. O Senhor reprova isso em Jeremias capítulo 10, versículo 14, Isaías capítulo 42, versículo 8, Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, quando ele fala para Israel: Israel, quando eu apareci a vocês no monte, vocês ouviram a minha voz, vocês não viram minha forma, vocês não viram nada, por isso não façam imagem de mim. O Senhor é claro sobre isso. A idolatria é idolatria adorar ao Deus vivo e verdadeiro sem ser da forma que Ele ordena, ou ainda trocar a adoração ao Deus vivo pelas coisas que o nosso mundo moderno ama. Adoração pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Tudo isso é idolatria, irmãos, e tudo isso o Senhor reprova. Contudo, o apóstolo Paulo faz um destaque especial aqui. Qual é um dos maiores exemplos da idolatria? Qual é uma das coisas mais bizarras que está por trás da verdade de toda idolatria? A maior manifestação da idolatria é o homem adorar a si mesmo, a si próprio. Eu não estou simplesmente me referindo a adorar a um outro homem, mas adorar a si mesmo. O apóstolo Paulo traz um argumento interessante, irmãos, que eu quero que vocês acompanhem para nós não nos perdermos. O apóstolo Paulo traz exatamente a perversão sexual e o homossexualismo como um exemplo dessa autoadoração. O homossexualismo é a expressão e exemplo cabal dessa idolatria. Um homem se curvando sexualmente perante o seu igual. Sempre, irmãos, sempre a sexualidade está ligada à adoração. Como assim, pastor? Abra, por favor, Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Irmãos, em Levítico, capítulo 20, nós temos a descrição de algumas penas que o Senhor estabeleceu no meio do povo de Israel como leis civis para punir determinados pecados. Mas tem uma coisa muito inusitada, muito interessante aqui no capítulo 20, irmãos. Veja como ele começa. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, que é uma divindade, um Deus, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei, porque ofereceu seu filho a Moloque. Vamos lá, versículo 4. Se o povo da terra fechar os olhos para ver esse homem quando der seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do meu povo. Agora, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e o eliminarei do meio do seu povo. Irmãos, todo o início do capítulo 20 e o final do capítulo 20, Moisés está falando, Deus está falando ao povo por meio de Moisés, de adoração. Aquele que ofereceu seu filho a Moloque será fulminado. Aquele que praticar feitiçaria ou se prostituir com necromantes, ter relações sexuais, por que isso, irmãos? E aqui o texto vai caminhando até o meio. No meio do capítulo, irmãos, veja o que acontece. Veja o que acontece no meio do capítulo. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, e a ele e a ela se queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a um animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal.
Se um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filho da sua mãe, e vir a sua nudez, é torpeza. Versículo 18. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e descobrir a sua nudez, também será punido. Versículo 20. Também se um homem se deitar com a tua tia. Versículo 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão. Veja, irmãos, o capítulo começou com questão de culto, de adoração. Ele caminha para a questão da sexualidade e ele encerra de novo com a adoração. Por que isso, irmãos? Porque essas coisas elas estão intimamente relacionadas. Aquele Deus que eu adoro vai afetar a maneira como eu lido com a sexualidade. A sexualidade, irmãos, não é uma questão de escolha. A sexualidade é uma questão de criação. O Deus verdadeiro imprimiu um tipo de sexualidade na sua criação. Se eu adoro ao Deus vivo e verdadeiro, eu lidarei com a sexualidade, ou melhor, a sexualidade também evidenciará esse Deus que eu adoro. Mas se eu adoro falsos deuses, um dos sinais de que eu adoro esses falsos deuses é a maneira como eu lido com a sexualidade. É também por isso, irmãos, que nós entendemos uma coisa. Abram, por favor, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 15 e 16. É por causa dessa relação entre adoração e sexualidade, e casamento, que nós temos isso aqui. 34:15. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, e lhe sacrificando, alguém te convide e coma dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam de que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. O que é que o Senhor está repreendendo aqui, irmãos, em Israel? Não tem um casamento misto. Não tem um casamento em julgo desigual. Qual é o argumento do Senhor? Porque todo casamento que é posto em julgo desigual é uma porta de entrada para a adoração no meio da igreja, para a idolatria no meio da igreja. Uma pessoa que se pretende, acha que não há problema em casar-se com um ímpio, com uma pessoa que é um romanista, um espírita, um ateu, sendo ela uma crente, cai em reprovação do Senhor. Porque se eu adoro o Deus vivo e verdadeiro, se eu quero conservar pura essa adoração no meio da minha família, eu preciso me casar com aquele que professa a mesma fé. Uma coisa, irmão, está ligada à outra. Não existe casamento missionário, namoro missionário. O Senhor graciosamente agiu assim com alguns, mas foi apesar do pecado. Com tantos outros, o Senhor não agiu. E sofreram e sofrem muito por causa disso. Sexualidade, casamento, está intimamente associado a culto. E é esse o raciocínio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, irmãos. Porque eles não adoram ao Deus vivo verdadeiro. Qual é a maior evidência disso? Eles se entregam e se prostram sexualmente perante o seu igual. Um homem se deitando com um outro homem. Uma mulher se deitando com uma mulher. Pervertendo a imagem de Deus. A história, irmãos, do mundo confirma a tendência de que a idolatria sempre acaba em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito quanto ao sexo. O sexo ilícito leva à degradação das pessoas como seres humanos. O sexo no casamento, segundo os propósitos de Deus, enobrece a condição de humanos. Para deixar claro, irmãos, que Paulo não está falando apenas do homossexualismo, ele fala de várias perversões sexuais aqui no versículo 24. Quais são as perversões sexuais que a Escritura fala? Adultério, sexo com outra pessoa que não é o seu cônjuge, fornicação, sexo sem ser casado, e todas as perversões sexuais como pornografia, masturbação e qualquer outro tipo são sexo ilícitos. Não pense você, e se você reprova o homossexualismo, mas aprova essas coisas, que não há dentro do parto da sexualidade. Entretanto, irmãos, Paulo de fato dá um destaque especial ao homossexualismo. Eu quero deixar claro mais uma vez essa íntima relação do argumento entre o homossexualismo e a idolatria. Quando a gente lembra de Sodoma e Gomorra, a gente pensa assim: Sodoma e Gomorra foi destruído porque eles eram entregues à depravação sexual. Isso não é falso, é verdadeiro. Mas quando nós vamos para o profeta Ezequiel, irmãos, uma informação nos é dada acerca daquele evento. O
que é que estava na raiz do coração de Sodoma e Gomorra? Abram, por favor, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Versículo 44 e 50. O Senhor diz: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, vosso pai foi Eteia, e vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã. Aí, presta atenção. Essa foi a iniquidade de Sodoma a tua irmã. A gente espera que o Senhor então passe a descrever o homossexualismo, a perversão sexual, né? E que em Sodoma, veja o que o Senhor passa a descrever. Versículo 49. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vindo isto, as removi dali. O Senhor está dizendo, irmãos, que a raiz do pecado de Sodoma e Gomorra era soberba. A soberba que levou a abominações, a soberba que levou a ter fartura de pão e não socorreu o necessitado. Soberba. Isso me lembra, irmãos, uma situação que eu vivi no curso da UFRN. Eu tive um professor que era transexual. E esse professor, nas últimas aulas que eu tive com ele, eu tive que resolver uma coisa com ele. A turma estava saindo em sala de aula. Enquanto eu resolvia um trabalho, ele começou a puxar assunto comigo e falou assim: Christian, descobri que você é presbítero na igreja presbiteriana. E ele já foi batista, assembleiano, etc. Ele falou assim: como você conseguiu passar por esse curso de história 4 anos e continuar sendo crente? Naquela ocasião, eu tentei mostrar para ele que, primeiro, foi Cristo que me sustentou, e segundo, a fé que eu professava, que era a fé reformada, me dava um fundamento suficiente para lidar com a história, não na perspectiva dos teóricos ateus dele, mas na verdadeira perspectiva da providência de Deus, que interpreta todas as coisas. E conversa vai, conversa vem, ele começou a falar sobre o que ele cria acerca de Cristo. Ele dizia que tinha no Cristo histórico, mas que esse Cristo não era o que deveria ser, como a Escritura fala. E lá na frente, a gente caminha pelo setor 2, todinho, lá na frente, ele falou para mim assim: sabe qual é o problema que eu tenho com os evangélicos? Qual? Ele. Porque os evangélicos viram para mim assim: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Por que Deus tem um plano na minha vida? Eu tenho um plano na minha vida. Exatamente assim ele fez. Eu tenho um plano na minha vida, não Deus. Ali, irmãos, eu percebi uma coisa que não tinha ligado os pontos. A verdade é a palavra de Deus com um fato. Que o que está na raiz do homem pecador, qualquer que seja, e que é muito nítido nos homossexuais, na homossexualidade, é a arrogância e o orgulho, porque se opõe ao Deus vivo e verdadeiro. Não é simplesmente a questão que Deus não existe. Eu odeio Deus. Eu não quero que Ele me diga como eu devo viver. Eu quero viver como eu quero. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo usa esse exemplo. Mas o homossexualismo, eu vou dizer, não é o único exemplo que o apóstolo Paulo usa aqui. Todo pecado, irmãos, toda obstinação do homem tem por raiz o orgulho. É por isso que o apóstolo Paulo começa a falar, no versículo 28 ao versículo 31, a quebra da segunda tábua da lei. Todos os pecados aqui descritos são pecados da quebra da segunda tábua da lei em relação ao próximo. Tudo isso para mostrar que os homens, o problema dos homens, irmãos, não é a falta de educação, não é a falta de políticas públicas, não é a falta ou não da posse de arma, não é a sua condição social, rico ou pobre, que o faz vítima ou não da sociedade.
O problema do homem, igreja, é o desprezo dele para com Deus. Nós não podemos nos perder achando que o problema do homem natural é uma educação natural. Sim, irmãos, essas coisas são boas, nós devemos lutar por elas, sim. Mas nós não lutamos nos perdendo de vista, achando que é isso o Evangelho, achando que é isso que vai resolver o problema do homem. Porque não vai. O que vai acontecer, sabe o que é? É que vai um bocado de gente educada para o inferno, mas continua necessitando da graça de Cristo e reconhecendo o único Deus vivo e verdadeiro. Também, queridos, cuidado com quando nós, enquanto igreja, aprovamos as práticas ilícitas, como por exemplo o homossexualismo. Eu estou me referindo aqui, talvez nenhum crente assim, não, embora exista hoje esse tipo de crente, né, que concorda com a prática homossexual, que não é pecado, não é problema nenhum. Mas aquele tipo de crente assim, não é pecado. Mas eu vou defender a união estável entre eles. Irmãos, é uma questão muito complexa que eu não tenho tempo para explicar aqui no sermão. Mas o ponto é, versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer, veja comigo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é possível e cabível no meio da igreja do Senhor, abraçando nenhuma outra ideologia política, ver essa palavra de Deus, eu abri a boca para dizer: eu defendo a união estável entre homossexuais. Eu defendo qualquer tipo de relação sexual ilícita no meio da sociedade. Quer seja um adulto tendo relações com a criança, isso não seria um problema. Quer seja um ser humano tendo relações com o animal, isso não é nenhum problema. Cada um siga a sua liberdade. Irmãos, nós não podemos aprovar esse tipo de coisa. Certamente, queridos, nós vamos ser cordiais, vamos ser sempre respeitosos, mas no que diz respeito a mim, e é esse dedo aqui que vai apertar o botão para votar e decidir se sim ou se não, enquanto crente, eu não devo fazer. E aqui, irmãos, eu volto a dizer, eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma ideologia específica política. Eu estou mostrando para os irmãos a implicação do que é crer na palavra de Deus, enquanto crente. Não é só errado, como Paulo diz, fazer, mas aprovar o erro. E é com base nessa ideia de aprovar ou não aprovar o erro, é que ele vai passar a discorrer no capítulo 2, queridos. Nós não podemos esquecer uma coisa também, irmãos, em tudo isso. A chave que o apóstolo Paulo está falando é o que nós vamos cantar hoje à noite. Abra, por favor, Salmo 115, para nós encerrarmos. Salmo 115. Versículo 8. Ele diz, após descrever os ídolos, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, ele diz, versículo 8, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Isso é repetido em Êxodo 32:9, Salmo 118. O Deus que nós adoramos implicará naquilo que nós somos. Você se torna aquilo que você adora. Preste atenção nisso, igreja. Você se torna aquilo que você adora. São coisas indissociáveis. Se você despreza a Deus e curva perante a criatura, você se tornará conforme a criatura adorada. É por isso que é comum em determinados movimentos sociais nas ruas, a maior torpeza sendo feita é que tipo, passam a agir como animais e não como seres humanos. Todos os homens diante de Cristo são indesculpáveis e necessitam ardentemente do Evangelho de Cristo, da justiça que é revelada nele. Do contrário, terão ira revelada dos céus. Agora, Deus mostrou isso acerca dos gentios que abertamente se opõem à palavra de Deus. Hoje à noite, nós trataremos acerca dos moralistas. Como eu vou falar assim? Muito bem, Paulo. É isso mesmo. Pode bater nesse cara. São tudo imorais mesmo, não prestam. Aí você fala assim, nós é que somos morais, moralistas, é que temos a salvação, nós é que somos os bons. Aí o apóstolo Paulo fala assim, calma lá, não é bem assim não. Você que é moralista, pensa que reprova o mal, mas no fundo você ama a maldade, você é tão condenado quanto esse que você descobre. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar hoje à noite, irmãos, que o Senhor nos dê graça
para abraçarmos a verdade que Deus existe e a partir disso interpretarmos tudo, toda a realidade, e adorarmos a Ele conforme Ele requer. Oremos, irmãos. Deus bendito, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não apenas se revelou dos céus para nós, mostrando que o Senhor existe na criação, mas o Senhor de maneira especial se revelou à tua igreja pela tua palavra, Senhor, de maneira salvífica, não apenas com a revelação natural que nos serve apenas para nos tornar indesculpáveis, mas sim com a revelação especial que revela o Senhor de maneira salvadora. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Nos ajuda a viver em conformidade com essas verdades, sendo exatamente conforme aquele Deus que nós adoramos, o Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.